Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Hoje vamos tratar de um julgado do STJ que não versa sobre processo detidamente, mas é um caso que me pareceu interessante. Ele versa sobre a liberdade na escolha no exercício de profissões, e como eu tenho lhes dito, nem tudo é processo, né? Estou falando do recurso especial 1959824 de São Paulo, RESP 1959824. O que nós tivemos aqui? Esse RESP foi tomado de um mandado de segurança preventivo. Um sujeito que praticava tênis, esporte tênis, tenista durante muito tempo, tinha sido tenista profissional, participado aí de diversos campeonatos, pretendia exercer a função, a profissão de instrutor ou treinador de tênis. E aí ele fez uma consulta ao Conselho Regional de Educação Física, o CREF, e o CREF lhe informou que esta era uma profissão exclusiva dos profissionais de educação física, ou seja, aqueles registrados no CREF, e que o sujeito, portanto, não podia desempenhar essa função lá no clube que ele até então fazia. Então, insatisfeito com essa manifestação do CREF, o sujeito moveu um mandado de segurança, alegando direito líquido e certo no exercício desta atividade, mandado de segurança preventivo, né? Não havia qualquer ato do CREF lhe impondo multa ou lhe coagindo, lhe impedindo de exercer a profissão. Mas preventivamente, para evitar a lesão ao direito, que é permitido inclusive pelo artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, o sujeito moveu mandado de segurança em face do CREF, Conselho Regional de Educação Física, pedindo para que não fosse proibido de ministrar as aulas de tênis, porque, segundo a sua alegação no mandado de segurança, o exercício da profissão de treinador ou técnico de tênis não se insere nas atividades exclusivas, privativas dos profissionais de educação física. Pois bem, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? Que ele tinha razão. E realmente não é possível, não é uma exclusividade dos profissionais, dos graduados em educação física e inscritos no CREF, no Conselho Regional de Educação Física, o exercício dessa função de instrutor ou professor de tênis. O Conselho Regional de Educação Física, as funções do CREF, estão disciplinadas na Lei 9696 de 98, Lei 9.696 de 98. O artigo 1º trata de uma definição de quais são os profissionais a serem registrados no CREF, e que eles recebem a designação de profissional de educação física. Nesse artigo 1º, não há qualquer previsão legal que obrigue a inscrição como profissional de educação física do técnico ou treinador de tênis. O artigo 2º reforça a ideia de que o registro no CREF é para os graduados, para os profissionais de educação física, para quem fez a graduação, o 3º grau em educação física, e diz que os inscritos no CREF têm lá os seus benefícios, como ser denominado profissional de educação física, e tem também as suas obrigações a serem observadas conforme descrito na lei, submetendo-se, portanto, à fiscalização do CREF. E nada diz sobre o profissional que exerce a função de treinador ou técnico de tênis. Já o artigo 3º elenca de forma ampla, genérica e abstrata as atividades, atribuições e competências executáveis pelos profissionais de educação física, mas não estatuiu quem são os profissionais que devem se inscrever. Não fez menção, portanto, ao treinador técnico de tênis. E não restringiu que outras categorias de trabalhadores, que outras atividades do desporto sejam exercidas por outros profissionais. Por exemplo, num clube, será que não é possível que um fisioterapeuta, a título de exemplo, nesse caso o sujeito era um ex-profissional, era um atleta,
Ele não pode instruir alguém sobre o domínio do tênis que ele possui. Um fisioterapeuta especializado em qualquer ramo de prevenção ou superação de lesões em determinadas categorias, futebol, por exemplo, ou tênis. Ele não pode instruir esse movimento aqui, você não pode fazer, aquele movimento ali pode te gerar alguma lesão. Quer dizer, tudo é exclusividade do profissional de educação física. Já vimos que o STJ concluiu que não. Qual é a função que o instrutor, consta do julgado, que o instrutor de tênis desempenha? Ele coordena e altera as estratégias a serem praticadas durante a partida. Ele concede, ele dá orientações durante os jogos ou os intervalos. Ele ensina fundamentos básicos, jogadas, técnicas e as regras daquele esporte, com base no seu conhecimento tático e técnico. Então perceba que não se trata de preparação ou condicionamento físico de quem pratica o tênis, mas de aspectos relacionados à tática e à técnica dos movimentos da prática do esporte. E outra informação do julgado. A simples caracterização de algo como desporto não legitima a fiscalização e a regulação por parte dos órgãos do CREF, Conselho Regional de Educação Física. Quer dizer, o julgado informou que é público e notório a existência de diversos esportes, inclusive alguns esportes olímpicos, que não se utilizam majoritariamente e preponderantemente de atividade física, como o hipismo, o tiro esportivo, o golfe, o xadrez. O xadrez, o sujeito fica sentado. O que tem aí de educação física para atrair uma exclusividade do profissional registrado no CREF a desempenhar a função de lhe treinar e de instruir com relação às técnicas? Então, eventual estabelecimento de limitação ao exercício de profissão esbarraria no princípio da ampla liberdade quanto à escolha do exercício de trabalho, ofício ou profissão, como consta dos artigos 5º, inciso 13 da Constituição Federal e 170, parágrafo único, também da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 13, prevê ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa parte final aqui poderia dar, em tese, problema lá para o sujeito. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Só que a lei da Educação Física, do Conselho Regional de Educação Física, não previu limitação ao exercício da prática de treinador ou instrutor de tênis. E o 170, parágrafo único da Constituição Federal. Aspas, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. E repise-se que nesse caso não havia previsão em lei. Essa questão aqui da parte final, autorização dos órgãos públicos, uma eventual qualificação de determinado órgão público a respeito, nesse caso, de uma exigência que seja um profissional de educação física aplicado ao caso, o STJ também abordou a questão sob o princípio da legalidade da administração pública. E disse que as normas restritivas de direitos ou as normas sancionatórias, especialmente aquelas relacionadas a direitos fundamentais, como é o caso, o livre exercício do seu mistério, da sua profissão, da sua função, essas normas restritivas de direitos ou sancionatórias devem ser necessariamente interpretadas de modo restritivo. Então, eventual classificação feita por norma infraconstitucional que elencam o técnico de desporto individual ou coletivo como subcategoria do gênero profissional de educação física são irrelevantes. Não devem ser aplicados porque a administração pública é gerida pelo princípio da legalidade. São atos, se existirem, são atos infralegais. E devem necessariamente obediência, claro, à Constituição Federal e também à lei formal.
e nesse caso não há lei formal estabelecendo vinculação. Se houvesse lei formal estabelecendo a vinculação, a hipótese seria de investigar a sua constitucionalidade. Mas não há lei prevendo a exclusividade dos profissionais de educação física para o desempenho dessa função de técnico instrutor de tênis. E aí, portanto, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? Aspas. A Lei 9696 de 98 não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis no SCREF, Conselho Regional de Educação Física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma, quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restringam-se às táticas do esporte em si e não se confundam com a preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrente de sua própria experiência em relação ao referido desporto, o que torna dispensável a graduação específica em educação física. Vou fazer aqui a referência a alguns julgados do STJ que abordam esse contexto de prática de atividades sem ser exclusiva do profissional de educação física. Primeiro caso, RESP 1450564 do Sergipe, que afirmou não ser obrigatória a inscrição no CREF de profissionais e mestres de dança, yoga e artes marciais, como karatê, judô, taekwondo, kickbox, jiu-jitsu, capoeira, dentre outros. E um segundo caso, o RESP 1650759 de São Paulo. RESP 1650759 de São Paulo. O exercício da profissão de técnico ou treinador profissional de futebol não se restringe aos profissionais graduados em educação física, não havendo obrigatoriedade legal de registro junto ao respectivo Conselho Regional de Educação Física, o CREF. Então, mutatis mutandis, as mesmas explicações, os mesmos argumentos relacionados a esse julgado de agora que nós enfrentamos quanto ao exercício da profissão de técnico ou instrutor de tênis, RESP 1959824, o STJ já havia aplicado no RESP 1650759, um julgado de 2017 para o instrutor, treinador profissional de futebol, ok? Então, senhores, é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.